Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari. Bom dia, professor Pedro Dalari. Professor, a Folha de São Paulo acaba de divulgar o seu mais recente ranking universitário. Quais as novidades que esse ranking traz agora para nós? Na última segunda-feira, o jornal Folha de São Paulo divulgou mais uma edição, a 8ª, que vem então desde 2012, do seu ranking universitário da Folha, o RUF. Este ranking objetiva comparar as atividades das universidades de todo o país, tanto públicas como privadas, a fim de aferir o grau de excelência. E na edição de 2019, recém então divulgada, a Universidade de São Paulo foi considerada a melhor do país, seguida da Universidade de Campinas, a Unicamp, e da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Na elaboração do seu ranking, a Folha de São Paulo levou em conta diversos critérios: a atividade de pesquisa, que é o que tem maior peso, a atividade de ensino, mas também a avaliação do mercado, a inovação e a internacionalização presentes na vida das universidades. Por que isto é importante de se comentar numa coluna dedicada à cidadania no mundo globalizado? Porque a elaboração desses rankings reflete uma tendência internacional. Há rankings que são realizados em diversos países do mundo, levando em conta a performance das universidades locais, e há rankings globais, ou seja, rankings que comparam universidades de diferentes países. Há 3 muito importantes: o Times Higher Education, o QS World University e o Academic Ranking of World Universities, que justamente tem este mérito de procurar colocar a partir de uma mesma régua de medição universidades espalhadas por todo o mundo. Os 2 primeiros com origem no Reino Unido, os terceiro com origem numa universidade de Xangai. Esses rankings podem ser considerados uma verdade absoluta, professor, ou devemos relativizá-los? É claro que esses rankings não podem ser considerados como fatores absolutos, nem o ranking da Folha de São Paulo para as universidades brasileiras, nem esses rankings internacionais que eu mencionei, que procuram mensurar universidades no mundo inteiro. Os rankings são feitos a partir de critérios, e os critérios podem ser discutidos. As universidades têm especificidades. O fato de uma universidade não atender determinado critério não significa que ela não tenha muita qualidade em outro tipo de critério. E um elemento comum nas críticas aos rankings é a ausência de medição mais efetiva do impacto social das universidades. Mede-se muito o impacto acadêmico, mede-se o impacto no mercado de trabalho, mas a contribuição que as universidades dão para as sociedades onde se situam ainda não é objeto de uma mensuração muito objetiva. No caso das universidades brasileiras, principalmente as universidades públicas, esse impacto é muito significativo. Mas, de qualquer maneira, esses rankings e o simples fato de que eles são produzidos e são sujeitos à discussão são um elemento importante no mundo globalizado. Eles atendem a algumas diretrizes importantes que constroem a cidadania no mundo globalizado. A uniformização de regras, de critérios, é um fator importante para se viabilizar a compreensão comum dos fenômenos e das organizações, e a transparência, que propicia também, porque obriga as instituições a abrirem suas informações, e no mundo inteiro as grandes universidades contam com forte respaldo de recursos públicos e, portanto, a transparência que os rankings geram acabam sendo um fator importante de controle. Esses elementos, uniformização e transparência, ajudam a integrar e a gerar mobilidade da comunidade acadêmica global, o que é um elemento importante para a cidadania no mundo globalizado. Esse foi o professor Pedro Dalari, que conversou com Marcelo Hollenberg para a Rádio USP. Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari.
Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro. Professor Janine, 15 estados e o Distrito Federal aderiram ao modelo das escolas cívico-militares, segundo informações do MEC. Qual sua opinião sobre esse modelo de gestão escolar? A proposta de escolas cívico-militares, ora em gestação no MEC, a qual alguns estados já aderiram, é dessas soluções fáceis e insuficientes para problemas reais e complexos. Como diz um célebre pensador, para toda situação difícil, para todo problema complexo, há uma solução simples e errada. Qual o problema? O que leva a esse diagnóstico, segundo o qual uma escola militar seria a solução? É a ideia de que está fazendo falta, sobretudo, disciplina. Atenção! Que os alunos, então, se eles tiverem uma disciplina mais rígida, mais militar, eles aprenderão melhor porque focarão nos objetos do assunto. De fato, pesquisas realizadas por entidades brasileiras mostram que existe uma perda de pelo menos 20% do tempo de aula devido à desatenção do aluno. Agora, nenhuma dessas pesquisas sérias supõe que a solução para isso estaria em você reprimir os alunos. A ideia é sempre que você tem que formar outro tipo de competências socioeducacionais, outros dirão socioemocionais, que tornem o aluno mais focado, mais atento àquilo que ele tem que aprender. Isso, então, é um trabalho de psicologia, não é um trabalho de militarização. Não é a militarização que vai resolver isso. E some-se também que as escolas militares têm um orçamento mais elevado que as escolas comuns. E, de certa forma, o que está se prometendo aqui, optar pela escola militar, é que vai ter mais dinheiro. Agora, se você tivesse mais dinheiro numa escola comum e, além disso, um investimento na psique dos alunos, que são as competências socioeducacionais, você poderia ter esse resultado de uma forma mais adaptada, inclusive, aos tempos atuais. Porque nossos tempos não são mais os tempos da rigidez antiga, em que o aluno levantava quando o professor entrava, em que se chamava todo mundo de uma forma muito obediente. Nossos tempos mudaram muito o papel da disciplina. A disciplina antigamente era praticamente a solução para tudo. Obedecer e ponto final. Mulher obedecia a marido, filho obedecia a pai, pobre obedecia a rico, negro obedecia a branco, índio obedecia a branco. E isso não vale mais, isso não bate mais com os valores éticos de hoje. E é claro que isso significa, então, que haverá mais discussão, haverá mais atrito e haverá também mais diálogo, haverá mais igualdade. É nesse ponto que o educador tem que focar. Não tem que focar na redução da liberdade, tem que focar no aumento da liberdade. E para isso, a solução puramente disciplinar não é adequada. O senhor acredita que esse é o melhor caminho para aumentar a qualidade da educação no Brasil? Certamente não é, porque nós temos estudos sérios que indicam, por exemplo, que um dos pontos cruciais hoje é você garantir a alfabetização da criança na idade certa, entre 6 e 8 anos. Para isso é mais importante você ter a formação do professor como alfabetizador, você ter material escolar bom, ter um acompanhamento constante, mensal ou bimestral, de se ele está aprendendo a ler e escrever ou não, ter o apoio do Estado, porque geralmente é o município que cuida da alfabetização, é o Fundamental 1 nos primeiros anos. Então existe esse projeto muito bem sucedido no Ceará, tem vários exemplos de sucesso em escolas absolutamente civis no Brasil, inclusive em estados geralmente, muitos deles pobres, e isso tem funcionado. Então, como eu dizia, não é pela repressão que você vai melhorar a educação. Repressão pode ter um que outro resultado, pode calar a boca do aluno, pode, nesse sentido, evitar algum tipo de conduta inadequada, mas pode também reprimir a criatividade do aluno. Por isso que nenhum educador sério está apostando nesse caminho. O professor Renato Janine Ribeiro conversou comigo, Valéria Dias, para a Rádio USP. Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro. Reflexão econômica por Luciano Nakabashi. Professor, após 10 anos, temos uma nova pesquisa de orçamentos familiares do IBGE. O que ela nos traz de novidade? Tudo bem, Gabriel? Então, os dados da pesquisa de orçamento familiares do IBGE foram realizados durante 2017 e 2018. As pesquisas foram feitas com resultados divulgados no dia 4 de outubro, agora de 2019. E é uma pesquisa muito importante, porque ela
traça o perfil de consumo de gastos, né, de uma forma geral, das famílias brasileiras. Inclusive uma pesquisa que serve de base para montar a cesta de consumo do IPCA, né, que é o índice oficial que o Banco Central utiliza como meta de inflação. Então ela é muito importante. A última pesquisa tinha sido feita em 2008 e 2009, uma defasagem de 9 anos, é bastante tempo. A primeira tinha sido feita em 2004, né? E a ideia era que essa pesquisa tivesse sido feita antes, mas por problemas orçamentários do IBGE ela acabou sendo adiada por bastante tempo. Então a gente consegue ter uma ideia do perfil de consumo das famílias brasileiras de baixa renda, de alta renda. É uma pesquisa bem completa nesse sentido e que ajuda bastante em pesquisas, né? Não só em pesquisas acadêmicas, mas para saber como que está esse consumo do brasileiro. Como ficou a composição desses gastos? Quando a gente olha os dados, alguns dos dados apresentados, o que a gente percebe é que as famílias mais pobres, elas consomem proporcionalmente mais da sua renda com alimentos. Conforme as famílias vão ficando mais ricas, a renda vai aumentando. As famílias começam a gastar mais com outros tipos de bens e serviços, porque a alimentação inclui também gastos com restaurante. Mesmo que as famílias comecem em restaurante, cai a proporção de gasto com alimentos. Isso é bem considerável quando você compara as diferentes faixas de renda das famílias. Um dos dados que é perceptível o aumento de gastos é com a educação. 4,9% do orçamento das famílias urbanas vai para gasto com educação e 2,3% das famílias rurais. Então, é um gasto que aumentou em relação à pesquisa que foi realizada em 2008 e 2009. Então, a gente percebe um aumento de gasto com educação, um aumento de gasto com saúde. São dois componentes importantes dos gastos das famílias que apresentaram um aumento. E a gente percebe que quando a renda de fato aumenta das famílias, elas tendem a colocar suas crianças em escolas particulares onde a qualidade é melhor. E a questão da saúde fica muito visível também nas famílias de renda mais alta, os gastos com convênio médico. Ou seja, como o serviço público acaba sendo de qualidade ruim, os principais serviços públicos, se a gente for pensar, acaba sendo educação, saúde e segurança pública. Então as famílias, conforme a renda vai aumentando, elas tendem a utilizar esses serviços que são muito importantes, de forma privada, pela questão da qualidade. Então, eu acho que dá para pensar bem nessa questão, né, da qualidade dos serviços públicos, que apesar de serem universais, eles acabam atendendo as famílias que são mais pobres, porque não têm condições de ter um acesso privado, né, a esses serviços. Esses dois gastos eles acabam sendo relevantes na questão de formulação de políticas públicas. Existe um espaço muito grande para melhora nesses dois quesitos, o que fica muito claro nessa pesquisa. E a gente percebe até na questão de segurança, as famílias que têm dinheiro vão morar em condomínios, em prédios com portaria 24 horas, que também acaba resolvendo essa questão pelo privado, né? Então, isso trazendo para um cenário mais geral, a gente percebe que no Brasil a questão da renda acaba sendo muito relevante, né? Porque as famílias com renda mais altas, elas acabam tendo serviços de boa qualidade, mesmo num país que esses serviços públicos não têm boa qualidade. Eu sou Gabriel Soares, conversei com o professor Luciano Nakabashi, da FEA USP Ribeirão. Reflexão econômica por Luciano Nakabashi. Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossmann. Professor Martin Grossmann, bom dia para nós aqui no Brasil, boa noite para o senhor aí no Japão. Que reflexões o senhor traz para nós hoje, diretamente do Japão, professor? Roberto e ouvintes da Rádio USP. Mais uma vez diretamente do Japão, literalmente do outro lado do mundo, terra do sol nascente. Mas por que terra do sol nascente? Só recentemente é que eu fui entender que isso se dá na relação secular
entre esse país insular com o continente e, em particular, com a China, que é a terra do sol poente. Isso, em grande parte, também está relacionado a uma visão de mundo muito diferente da nossa, que é do Pacífico e da Ásia, enquanto que a nossa é do Atlântico. Quando nos relacionamos, né, ou nos entendemos ali em relação à Europa, em parte à África e também em parte à América do Norte. Não há como negar que a nossa existência hoje é ubíqua. Com isso eu quero dizer que, ao mesmo tempo que ela é local, ela também é nacional, regional, continental, global e, em certa medida, ainda universal. Por quê? No meu caso, eu pesquiso há muitos anos o museu, né, desde a década de 80. O museu me relaciona, obviamente, a minha origem, o Brasil e os museus que temos e que constituímos em nosso país, mas também me leva a pensar e a entender a origem dos museus na Europa. E agora eu estou aqui no Japão, que, por sua vez, também tem museus. Mas a pergunta que eu tenho feito é por que razão o Japão tem museus, e em particular museus de arte. É uma pergunta muito instigante, professor. Por que uma sociedade tão diferente da nossa também tem museus? Eu ainda não tenho resposta a essa pergunta e provavelmente não terei em breve. Mas certamente é essa pergunta que alimenta a pesquisa e provoca aí outras questões e até perspectivas, né, para essa pesquisa em andamento. Agora, uma coisa é certa, assim como a nossa existência é ubíqua, a do museu também é. E isso quer dizer que, culturalmente falando, nós temos um mundo que inevitavelmente precisa ser visto nessa perspectiva complexa, multidimensional, multiexistencial. Mas por que o senhor escolheu o Japão para a sua pesquisa, professor? Bom, são várias as razões para a escolha do Japão nessa pesquisa sobre museus. Mas eu lembro a vocês que a mais antiga monarquia do mundo é a japonesa, que reconhece 126 monarcas legítimos desde a ascensão do imperador Jimmu, que remonta aí ao 7º século antes de Cristo. Então, estamos falando de um processo civilizatório dos mais significativos, pensando o globo, pensando a história da humanidade. E também é interessante destacar que agora, no dia 22 de outubro, será coroado o atual imperador, Naruhito, nascido em 1960. Pensando esse legado cultural e civilizatório, não posso me restringir ao museu somente. Assim sendo, eu tenho visitado templos, jardins, palácios, e também cidades ou contextos históricos no Japão que são importantes para o entendimento dessa longa e extremamente rica história de um país insular. De Tóquio, no Japão, o professor Martin Grossmann conversou com Roberto Castro. Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossmann. Fique de Olho, por Eduardo Rocha. Professor Eduardo, existem óculos certos ou óculos melhores para cada indivíduo? Olá. E aqui uma mensagem sobre os óculos. Afinal, existem óculos certos, existem os óculos melhores para um ou outro indivíduo. Essa é uma questão com muitas variáveis. Mudam-se os tempos e os óculos saem e voltam à moda. Muitos indivíduos são reconhecidos e identificados pelos seus óculos típicos. O óculos de Mahatma Gandhi, o óculos de Woody Allen, os óculos de aviadores e tantos outros que foram popularizados no cinema e na mídia. Um outro aspecto é em relação ao erro refrativo.
Óculos são importantes como filtro de luz, como escudo contra acidentes, os óculos de proteção, os equipamentos de proteção individuais, isso não há dúvida. Mas, em geral, para os indivíduos míopes, os óculos pequenos produzem menos artefatos de imagem, seja no visual de quem usa, seja nas imagens que ele recebe. O inverso para os hipermétropes. Óculos mais amplos, na largura, tendem a diminuir alguns efeitos prismáticos relacionados às lentes mais espessas no centro. Assim também os óculos multifocais, que nesse caso precisam ser um pouco mais amplos, no comprimento, no eixo vertical, para permitir acomodar as lentes de perto, intermediárias e de longe, dentro da mesma armação. Seguidas essas observações, o restante, em relação à flexibilidade da armação, ao aperto sobre a base nasal e outras características, como as cores, a espessura da armação, podem sim ser consideradas individualmente. E a armação com cor e material diferenciado, por exemplo, é importante? A vontade de se manter atualizado e com os óculos que não destoam do restante do grupo é compreensível, mas de fato existem algumas regras que tornam as coisas mais fáceis e a escolha mais assertiva. Óculos precisam ser confortáveis. Nós trocamos o calçado algumas vezes por dia, utilizamos roupas mais ou menos formais, mas muitas pessoas utilizam o mesmo óculos da hora que acordam até a hora que vão repousar. Assim, não podem ser pesados, apertados em algum lugar, que tudo isso pode causar desconforto, incômodo e tornar os dias mais difíceis. O importante em tudo isso é estar enxergando bem com os óculos confortáveis e servindo também como essa proteção contra o excesso de luz ultravioleta, contra eventuais elementos que possam ferir os olhos no dia a dia. Assim, bem-vindos aos óculos modernos, que são, na verdade, esse instrumento mais do que secular de apoio à saúde ocular e à visão. Obrigado. Eu sou Rosimeire Talamone e nós acabamos de ouvir o professor Eduardo Rocha, da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Fique de Olho, por Eduardo Rocha. Ciência e cientistas. Com Paulo Nussensweig. Professor, como é a discussão sobre mudanças climáticas entre os cientistas? Na nossa última coluna, falamos sobre a greve do clima e o protagonismo de uma adolescente sueca, Greta Thunberg. Os jornais deram grande destaque à sua participação em eventos na ONU e li várias críticas aos seus discursos inflamados. Também li notícia recente no jornal Folha de São Paulo sobre o convite feito a Steve Bannon, um ativista norte-americano de extrema-direita, para participar de seminário no Congresso Nacional. O assunto do seminário é mudanças climáticas, disputas comerciais globais e o jogo de poder internacional. Os ministros de Estado no meio ambiente e das relações exteriores fazem vários pronunciamentos públicos duvidando do consenso científico em torno das mudanças climáticas por ação humana ou então buscando semear dúvida sobre a existência de consenso na comunidade científica. A assimetria na comunidade científica entre aqueles que associam o aquecimento global medido desde o início do século XX às ações humanas e aqueles que o associam a fatores naturais ou mesmo negam a ocorrência de aquecimento global, existe real disputa na comunidade científica a respeito desse tema? Acho ilustrativo, para os propósitos dessa coluna, abordar esse assunto. Afinal, as ciências da natureza não são dogmáticas. Questionamentos são próprios do espírito crítico que é crucial para o sucesso da ciência. Na história, houve consensos científicos que foram derrubados, e muitas vezes isso ocorreu por influência de vozes inicialmente minoritárias. Mas nós aprendemos que, para derrubar um consenso científico, é necessário apresentar evidências sólidas, que possam ser reproduzidas por outros pesquisadores, além de uma visão alternativa coerente, que, além de explicar eventuais discrepâncias entre experimentos e a visão atualmente dominante, possa fazer novas previsões que permitam testar a validade das diferentes visões. Num artigo publicado na revista Proceedings of the National Academy of Sciences, PNAS, em 2010,
Anderegg e colaboradores estimaram que entre 97% e 98% dos cientistas ativamente publicando trabalhos em ciência climática concordam com as conclusões dos relatórios do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, o IPCC. Portanto, existe um significativo consenso científico de que o clima global está sofrendo mudanças e que o aquecimento tem forte influência de atividades humanas. Isso quer dizer que cientistas não podem desafiar essas noções? Evidentemente que podem, mas para refutar a visão predominante, precisam apresentar evidências sólidas, o que não tem ocorrido. A qualidade da ciência produzida por negacionistas das mudanças climáticas foi examinada num trabalho publicado por Rasmus Benestad, Dana Nuccitelli, Steven Lewandowski, Katharine Hayhoe, Hans Olav Huygens, Rob von Dorland e John Cook na revista Theoretical and Applied Climatology, em 2015. Eles desenvolveram uma metodologia para buscar reproduzir os resultados obtidos em artigos cujas conclusões divergem da maioria. Foram examinados 38 trabalhos, escolhidos por terem obtido especial repercussão na mídia. A abordagem dos autores foi supor que os trabalhos seriam válidos e então procurar falsear essa hipótese reproduzindo o trabalho de forma crítica. Quais foram as principais conclusões? Os autores concluíram que todos os trabalhos apresentavam diferentes problemas metodológicos que permitiam compreender as razões das discrepâncias com as conclusões obtidas pela maioria dos outros pesquisadores. O principal problema encontrado foi a seleção de dados que confirmassem os vieses dos pesquisadores, o que é conhecido na comunidade científica como cherry picking dos dados. Vários trabalhos omitiam importantes informações sobre o contexto em que as pesquisas foram realizadas ou então simplesmente ignoravam dados que discordavam dos seus modelos. Por exemplo, eles mencionam um trabalho que propõe que as mudanças climáticas observadas seriam resultado de influências solares e lunares. O modelo ajusta bem uma série de dados ao longo de uma janela de 4.000 anos que os autores escolheram. Porém, dados dos 6.000 anos precedentes que foram desconsiderados não podem ser ajustados pelo modelo proposto. Análises como a de Benestad e coautores são muito importantes para a integridade da literatura e a confiabilidade nas conclusões científicas baseadas nas melhores evidências. Eles afirmam que, caso o mesmo estudo fosse aplicado a diversos trabalhos cujas conclusões apoiam o consenso atual, também seriam provavelmente encontradas falhas metodológicas em alguns. O problema dos trabalhos negacionistas é que a presença dessas falhas é a norma, não a exceção. Paulo Nussensweig falou comigo, Júlio Bernardes, para a Rádio USP. Ciência e cientistas. Com Paulo Nussensweig.